Olá pessoal, estamos mais em uma aula de oferecimento à prática extensionista pelo curso de Ciência da Computação da Universidade Federal Tocantins. Meu nome é Samuel Andrade Luz Carneiro, essa disciplina é orientada pelo professor Patrick Letouze e como estamos já fazendo esse curso sobre Power BI, né? Acredito que você já saiba, se não saiba, eu tenho uma playlist no YouTube que é destinada somente a um curso de Power BI feito por mim em oferecimento pela Universidade do UFT, pelo curso de Ciência da Computação. Espero que vocês estejam entendendo tudo até aqui. A aula passada foi muito lúdica, foi muito didática, foi até um grande tempo de aula. Eu vou tentar separar as aulas em segmentos no YouTube para você, principalmente essa aula, para você poder entender, para você poder ir selecionar qual filtro você quer aprender primeiro, tá? Hoje nós vamos falar sobre funções no Power BI. A gente pode implementar funções para quem não é programador. No DAX, a gente pode ter o início de uma programação, talvez podemos dizer assim, e é uma parte mais avançada do Power BI, só que ela é muito importante e ela tem que ser utilizada se você quer continuar apresentando seus dashboards na sua empresa. Power BI é uma ferramenta muito importante de apresentação e se você quer sair do básico, você tem que aprender o que são funções DAX. E hoje eu vou explicar já algumas das funções e por que que elas são importantes e por que que elas vão alterar o seu relatório de forma significante, tá? Então, obrigado. Estamos mais aqui, mais uma vez, em agradecimento pelo curso. E é isso. Vamos para a segunda aula. Bom, estamos novamente na página inicial do Power BI e o que eu quero fazer aqui, apresentar para vocês é de novo pegar o início ali da nossa tabela que está guardada no computador e fazer aquela introdução rapidinha de o que a gente tem que fazer com a tabela quando a gente pega ela. Quando a gente abre a primeira aba, já está explicado nas aulas anteriores que a gente tem que importar dados do Excel, ou a gente pode vir aqui em obter dados, vai ter uma lista de vários dados que a gente pode pegar. Dependente se é de Excel, se é de XML, se é de JSON. JSON para quem é programador vai entender mais. De banco de dados, pode ser vários, tá? Isso já vou explicado. Então vamos pegar dados do Excel e nós temos aqui a minha tabela, que vai ser essa aqui, modelo de dados atualizado. Ela vai vir com todas essas tabelas de clientes, pagamentos, produtos, vendas e vendedores, tá? Já vou explicar o que elas são, vou selecionar elas. Elas não estão formatadas como tabela lá no Excel, por isso que não veio no formato de tabela, que já foi explicado também nas aulas anteriores, tá? Então eu vou aqui em transformar dados. Ao transformar os dados, toda vez que você pegar uma tabela lá do Excel, você tem que vir transformar os dados, tá? Então, quando você transforma os dados, não é só apertar OK e ir direto pro design, não. Você tem que vir aqui e fazer a identificação das tabelas e ver se está tudo correto. Ou a nossa tabela de clientes, nós vamos trabalhar com o ID do nome do cliente, localização e o segmento dele. Está tudo correto aparentemente. Na de pagamentos, nós vamos ter o ID do pagamento, o ID da venda, o método de pagamento, status e data do pagamento. A data aqui aparentemente está correta. Vou trabalhar com essa data. Produtos, nós temos a tabela de produto. No preço unitário, eu gosto de colocar número decimal fixo. Vou adicionar uma nova etapa. E ele vai aparecer aqui para mim como se fosse realmente valores dinheiro, né? Quando você coloca o número decimal fixo. Tem gente que gosta de trabalhar só com o número inteiro, mas eu não gosto. Eu vou continuar. Eu vou escrever aqui o número decimal fixo e de resto está tudo correto, então posso aplicar e fechar, tá? Então agora eu vou introduzir vocês ao que são as medidas. Medidas
no Power BI, quando você clica em uma tabela, tem a opção de nova medida. Aqui aparece o campo onde você pode escrever o seu código da sua medida. E por que eu preciso fazer medida, sendo que os visuais do meu Power BI já me trazem alguns cálculos, algumas medidas ocultas, por exemplo, quando eu vou criar um gráfico de pizza ou um gráfico de barras, por exemplo, um exemplo mais comum aqui, que seria de vendas, eu pego um cartão, tá aqui o cartão, aí nós temos as vendas e temos o valor total de cada venda. Aí eu coloco no campo aqui, ele faz a soma de valor. Isso é a soma de valor de todas as vendas. Ele já me traz aqui, pô, ele já faz esse cálculo, para que eu preciso vir aqui em vendas, criar uma nova medida para fazer o mesmo cálculo? Porque medidas são funções DAX onde a gente pode implementar cálculos, cálculos que vão alterar a nossa filtragem de dados, correto? Então, eu vou explicar mais para frente por que isso altera, por que faz essa correlação. Primeiro eu já expliquei o que é medida, agora eu vou te explicar, só vou te introduzir um pouco mais sobre a nossa formação de tabelas aqui, para você entender a relação, tá? Quando eu peguei as tabelas lá do Excel, elas, quando eu introduzi elas aqui no Power BI, o Power BI já identificou as tabelas iguais, para quem assistiu a aula passada, recomendo que assista, vai aparecer, a aula passada é sobre a modelagem de tabelas no Power BI. Ele já identificou as colunas iguais e todas são centradas na tabela principal, que é a tabela de vendas. Então, o relacionamento já está feito aqui, tá? Na aula passada só tinha a tabela de vendedores e de produtos. Só tinha a tabela de produtos e de clientes. Agora nós temos duas tabelas adicionais, que é a de vendedores e a de pagamentos. A de vendedores, ela traz agora o nome de um vendedor, a meta mensal de um vendedor. Então é isso. Os relacionamentos das tabelas já estão feitos, tá? Você que achou a aula passada, você vai entender o que são esses relacionamentos e por que todos estão é, conectados com a tabela de vendas. Mas tem uma diferença aqui que eu queria falar, que a tabela de vendas está fazendo um relacionamento um para um com a tabela de pagamentos. Porque a tabela de pagamentos, ela vai ter o ID da venda, só que vai ter o ID da venda aparecendo apenas uma vez. E a venda também só existe um ID de uma venda, né? A venda foi concluída, só existe então, quando a venda conclui, ela gera um ID daquela venda e ela é uma venda única. É uma venda única. A mesma coisa para o pagamento. Você vai pagar uma venda única, né? O pagamento vai ser de uma pessoa, né, de um cliente, vai ser devido a uma venda única. Então é um relacionamento um para um, porque um tem uma venda única e o outro pagamento recebe também uma venda única, tá? Agora o resto é de um para muitos, como a gente já tinha, ou muitos para um, né? Como a gente já tinha feito, um para muitos ou muitos para um, tanto faz, como a gente já tinha visto na aula passada, tá? Enfim. Agora sobre medidas. Existem certas tecnicidades que a gente precisa fazer no Power BI para a gente ter um maior aproveitamento e maior efetividade. No Power BI, a gente tem que fazer as medidas independente se um gráfico faz ou não um cálculo. Então, nós temos que criar nossa tabela de cálculos, porque isso vai trazer uma robustez muito maior para o nosso relatório que a gente vai implementar aqui, entende? Então, é muito mais necessário criar essas medidas do que você tentar ficar fazendo essas medidas, esses cálculos por meio apenas dos visuais, entendeu? Porque o visual aqui ele já te traz uma série de cálculos. Por exemplo, aqui em vendas, se eu clicar aqui em valor da vendas, ele já faz a soma da venda. Mas eu posso fazer aqui, sei lá, a contagem de venda, o máximo de uma venda, o mínimo de uma venda. Isso que já são cálculos que, tipo assim, não estão corretos, tá? Você fazer cálculos por aqui, o máximo, tipo assim, o maior valor de uma venda, são cálculos que na realidade, quando você olhar no papel, não estão corretos, tá bom? E eu digo que não estão corretos por quê? Porque ele precisa
de passar por um tratamento antes. Você precisa olhar, você precisa verificar. Então tá, aqui é o seguinte. ah, Imagine que eu tenho aqui a lista, é, segmentação de dados, pode ser. Tá, vou pegar esse visual. Nesse visual eu vou colocar aqui a lista de ah, clientes. Deixa eu só alterar o visual aqui e colocar ele configuração de segmentação. Lista vertical. Tá. Eu tenho 5 clientes aqui. O 101, 102, 103, 104, 105. Aí eu vou pegar um cartão e vou colocar aqui no cartão o valor da soma de total da venda. Aí eu quero saber quanto que cada cliente comprou. Um comprou 56 mil, um comprou 54 mil, 47 mil, 105. Mas veja que às vezes eu quero criar um relatório. É um mosquito aqui, perdão. Às vezes eu quero criar um relatório e eu queria deixar o relatório com o valor total aqui no cantinho. Queria deixar o valor total aqui ah, no canto estático. Às vezes porque você quer apresentar essa informação. Pô, o chefe pergunta qual que é o valor total, aí deixa o valor total aqui no canto, tá? No design, né? No geral, deixa o valor total aqui no canto. Aí quando você muda aqui para outros clientes para verificar outras informações, o valor do campo aqui muda, certo? Então, às vezes, não fica legal, você quer apresentar apenas só o valor total mesmo. Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso por meio da função calculate, tá? E eu vou explicar aqui o que significa isso. Bom, eu recomendo, você pode criar a medida aqui dentro da tabela de vendas, tá aqui a medida a ser criada. Porém, se você ficar criando medidas em diferentes tabelas, você achar a medida depois e ficar procurando entre tabelas, vai ficar abrindo um monte de informação, vai ficar ficando bagunçado aqui visualmente a organização do seu projeto, tá? Então, o que eu recomendo para você, deixa eu excluir aqui a medida que eu criei na tabela de vendas, foi na tabela de vendas ou na tabela de vendedores? Tá, ela sumiu porque eu não escrevi nada, tá? Porque eu não alterei. O que que você tem que fazer? Que, na minha opinião, tá? Você tem que criar um grupo de vendas. E como você cria um grupo de vendas? Você pode criar assim, ó. Em vez de você vir em inserir dados, tá? Acompanhe meu mouse. Opa, a câmera tá na frente, peraí. Você vem aqui em... Deixa eu diminuir minha câmera um pouco, tá muito grande. Você vem aqui em inserir dados, tá? Que está aqui, onde meu mouse está apresentando. Vai aparecer como se fosse uma nova tabela. Para criar uma nova tabela, você muda para o nome de medidas e cria, beleza? Aí o que que você faz? Você vem aqui na tabela de medidas, onde a gente vai agrupar nossas medidas e vamos criar nossa nova medida. A nossa nova medida, a gente pode chamar ela de valor total. Valor total. Aí a gente podia só fazer aqui, ó, sum, que é a soma, uma função. Ó, se você passar o mouse em cima da função sum, ela vai te explicar, vai falar que é aqui. Adiciona todos os números de uma coluna, ou seja, vai somar todos os números de uma coluna. Aí eu seleciono a função sum, aparece aqui o que ela tem que fazer. É a função sum e eu tenho que colocar uma coluna, o nome de uma coluna aqui dentro. E como é que eu posso fazer isso? Eu especifico o nome da minha tabela, que contém aquela coluna, e eu coloco aqui vendas, e a coluna que eu quero somar é a coluna de valor. Então ele vai somar, vai identificar que ela é um valor monetário, e vai identificar e vai somar para mim. Pronto, agora eu tenho essa medida chamada valor total. Aí o que eu posso fazer? Eu posso ir aqui no nosso cartão, já tem a soma de valor aqui, só que ela está pegando de uma coluna, tá? Tá pegando a coluna de vendas. Tá pegando uma coluna e colocando aí dentro. Agora eu vou fazer diferente, vou pegar a nossa medida criada e vou adicionar aqui dentro do campo. Tá vendo que não mudou nada? Fez a soma corretamente. Só que, quando eu selecionar 101, vai continuar filtrando os dados, certo? Os dados aqui continuarão sendo filtrados. E como é que eu posso mudar para deixar o valor total estático?
a gente vai usar uma outra função muito importante dentro do Power BI, que é chamada calculate. Calculate, tá? Essa coluna, ela avalia uma expressão em um contexto modificado por filtros. Ou seja, a gente pode fazer aqui na função calculate uh, soma, divisão, multiplicação, só que ela vai ser alterada por filtros. Por exemplo, eu vou pegar dentro da nossa função calculate, eu posso colocar a outra função de soma e fazer a mesma coisa. Identificar a nossa coluna que a gente quer somar, só que agora eu não quero que ela seja filtrada, né? Eu não quero que o nosso valor seja filtrado. Aí existe outra função que a gente pode colocar dentro de Calculate, tá? Vai decorando, vai anotando essas funções, vai anotando aí no bloco de notas em algum lugar, que elas são muito importantes. E anota o que cada função faz. Aí é o nome da função chamada all. Aí o que você faz? Você pode especificar que essa função ela vai fazer o que? Ela vai retornar todas as linhas de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, ignorando todos os filtros que estiverem aplicados. Ou seja, o que a gente especificar aqui dentro, ela vai ignorar. Vai fazer com que a função calculate ignore todos os filtros daquela tabela ou daquela coluna e vai somar. E assim a gente vai conseguir deixar o valor da soma estático. Então eu posso, tipo, pegar uma coluna apenas. Eu peguei a coluna de cliente D, eu vou dar um OK. Aí pronto, nossa coluna já está modificada. Agora, ó, eu especifiquei a coluna cliente D que a gente usou aqui nesse filtro, nesse visual. E agora o valor está ficando estático. Só que se eu pegar aqui, por exemplo, uma nova segmentação de dados aqui e colocar aqui o produto ID. Deixa eu alterar esse visual também para colocar como lista vertical. Nós temos 5 produtos diferentes. E se eu selecionar o produto 1, vai modificar. Porque eu selecionei só a coluna de cliente como filtro. Aí agora eu quero filtrar toda a tabela. É só especificar a tabela que você quer ignorar, os filtros. E ok, é a nossa tabela de vendas. Mas qual que é a lógica da gente fazer uma porcentagem? Eu vou continuar usando a nossa medida de soma total, que não está sendo filtrada, porque quando eu apertar no filtro de cliente, ela vai ser filtrada para a soma total daquele cliente, porque ela não está sendo filtrada como essa. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que pegar a soma total desse cliente e dividir pela soma total geral de todos os clientes. Que é o que a gente já fez, né? A gente já fez os dois cálculos. A gente já fez o valor total sem estar filtrado e o valor total da soma é, é, que pode ser filtrada, né? Então o que a gente pode fazer? Ó, porcentagem de clientes vendas. A gente pode fazer a função divide, né, que está em inglês, tá? Vai anotando essas funções. E a gente pode colocar o numerador e o denominador. No numerador, tá? A gente vai colocar a nossa soma total por cliente. E o que é isso? A gente já criou essa medida, certo? Então você só abre chaves aqui, abre colchetes, né? Abre colchetes e ela já vai dar a lista das nossas medidas já criadas. Nós temos a quantidade de clientes, a soma total e o valor total. A soma total é a nossa condição que pode ser filtrada. Aí eu boto uma vírgula e seleciono o valor total, que é aquele estático que a gente criou, e o estático representa todas as somas de todos os valores de todos os clientes, tá? Aí eu posso fechar, dou um OK, certo? Eu coloco aqui, ó, seleciono a minha medida, já criei um campo, ó, vou fazer de novo. Vou criar um cartão aqui do lado e vai representar a nossa porcentagem de cada cliente. Na verdade, eu vou criar uma tabela onde eu vou colocar aqui o nome do nosso cliente e a porcentagem do cliente abaixo, certo? Já temos aqui as nossas informações, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Aí, pô, não está em formato de porcentagem ainda, né? Então eu posso ah, criar aqui, eu posso clicar aqui na nossa medida de porcentagem, cliquei ela aqui no canto e vou clicar aqui em formatar ela como percentual. Aí aparece aqui, ó, Ana Paula
representa 26% das nossas vendas, o Carlos Souza representa 11% das nossas vendas, o João representa 21% das nossas vendas, a Maria também, o Pedro representa 18%, tá? Então, esse aqui é como a gente pode criar os nossos cálculos, tá? E por que que, gente, o formato aqui, a única coisa de novo é a função divide, tá? A única função nova é essa. E é muito importante a gente, em um relatório, falar sobre porcentagens, né? Um indicador de porcentagem. Todo mundo sabe que a porcentagem tem que ser dividida dessa forma, tá? Eu tô pensando que todo mundo sabe que é assim, tá? E se eu clicar na Ana Paula, ó, não vai mudar nada aqui, né? Porque é o nosso valor total geral. Deixa eu tirar o valor total geral, então eu vou colocar agora a nossa soma filtrada. Vou colocar aqui o soma total nesse cartão. Ó, a gente agora, filtrando por Ana Paula, a gente sabe que a Ana Paula comprou 68 mil reais em produtos. O Carlos comprou 30 mil, o João comprou 56 mil, a Maria 54, o Pedro 47 mil, tá? Então a gente já aprendeu a fazer a função calculate com filtros. Aprendeu a fazer a função de dividir para a gente achar a porcentagem e correlacionar todas essas medidas entre si, tá? Espero que vocês tenham entendido, certo? E agora eu vou passar para a nossa nova configuração de função. Tá? Agora eu vou discorrer sobre mais funções DAX Calculate, tá? Agora eu vou falar sobre a nossa tabela de vendedores que eu adicionei. Nós temos aqui a nossa tabela de vendedores, que está correlacionada com a nossa tabela de vendas, e agora eu quero saber qual é o valor total da nossa venda por vendedor, tá? Quanto que os vendedores venderam totalmente. Vai ser o mesmo valor das vendas, né? Então, o que acontece? Eu quero saber agora a porcentagem dos nossos vendedores. É a mesma coisa. A gente vai pegar aqui e criar uma nova medida e vamos chamar de porcentagem vendedores. Simples. Igual a divide. Dessa vez eu vou fazer uma maneira mais direta, que é somar aqui. Posso fazer uma soma, né, da nossa da nossa. A gente já tem, né, na verdade. A gente já tem a nossa medida que é de soma total. Aí eu vou dividir, né, pela quantidade de vendedores. Aí eu vou chamar aqui de soma total vendedores. E como é que a gente pode vendedores? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer novamente a nossa função calculate, fazer novamente a nossa função de soma, sum, chamar aqui a nossa coluna de tabela de vendas e o nosso valor total. Aí, o que a gente pode fazer de diferente agora é fazer a nossa nova função que eu vou apresentar para vocês, que é o Remove Filters Clientes. Ou seja, agora nada relacionado ao clientes vai aparecer para a gente. No caso, ela vai corresponder, vou até trocar aqui no nosso total de vendas, vou trocar essa medida no nosso divide pela nossa nova medida criada de soma total vendedores. Ela vai fazer a mesma coisa, vai fazer a mesma função, tá? Vou até chamar aqui de novo a nossa tabela, colocar o nome dos vendedores, nome de cada vendedor, e botar a porcentagem. Veja que a porcentagem deu no mesmo. Só que, por exemplo, se eu tivesse agora um filtro aqui, uma lista aqui com os nomes do vendedor, dos clientes. Cadê o nome dos clientes? Nome dos clientes aqui. Não vai alterar, tá vendo que não altera aqui agora? Não vai alterar a porcentagem de cada vendedor. Entende? Porque agora eu removi os filtros relacionados à tabela de cliente. Tá bom?
Eu vou até apresentar para vocês como é que ficaria se eu não tivesse feito isso. Eu vou aqui no divide novamente, vou trocar essa medida no numerador para a medida de soma total, sem ter o remove filter. Ok, olha o que acontece. Agora está bagunçado a nossa tabela de vendedores e as suas porcentagens. Está bagunçado, está bagunçando. Toda vez que eu mudo o nome de cada cliente, está bagunçando, entende? Então, o que eu faço? Eu adiciono, eu removo os filtros, como eu já tinha apresentado para vocês, né? Eu faço a função calculate, somo o valor total e removo os filtros relacionados à nossa tabela de cliente. Aí eu vou aqui trocar novamente. Eu vou deixar assim como está, porque agora eu quero apresentar outras funções para vocês. Bom, agora eu vou falar sobre a nossa função calculate ainda, só que com o contexto de filtro dentro dela. Aí eu já falei sobre o remove filters, eu já falei sobre o divided, eu já falei sobre o all. Isso tudo dentro da nossa função calculate, certo? E agora eu vou falar sobre a nossa nova função que fica dentro da nossa função principal calculate, que eu já falei, já expliquei sobre ela, e ela vai ser a nossa função chamada filters. Eu vou explicar qual é o que essa função representa, tá bom? Então vamos lá. Imagine que eu tenho a nossa tabela aqui de vendedores. Na verdade, vou fazer um exemplo mais fácil. Uh, Na nossa tabela de vendas, eu vou chamar ela aqui para vocês. A nossa tabela de vendas tem os valores, né? Acompanhe meu mouse aí. Tem os valores de cada venda, certo? Aí digamos, pô, meu chefe pediu, pô, me fale quais que foram as vendas maiores ou iguais acima de R$ 10.000. Porra, aí tu. Não existe, cara. Não existe um visual que vai te fazer esse cálculo específico. Não existe aqui. Você abrir suas visualizações, seu gráfico de pizza. Não vai existir nenhum cálculo, nenhum visual que vai fazer automaticamente esse cálculo para você. Aí o teu chefe vai lá e te fala, pô, eu tenho que fazer um cálculo que vai me retornar todas as nossas vendas que foram acima de R$ 10.000. Como que eu faço essa jossa? Como que eu faço isso? Ah, vamos lá. Nossa tabela de medidas, vou criar nossa nova medida. A nossa nova medida vai se chamar vendas acima 10.000. Ok? Eu vou chamar novamente a nossa função principal da aula, calculate. A gente já expliquei que a gente pode fazer operações dentro dela e eu vou fazer a soma das nossas vendas totais, tá? Para quê? Para eu poder saber o valor da venda que está acima de 10.000, tá? Porque tem valor. Tipo, eu posso só quantificar se existem vendas acima de 10.000. Eu posso também quantificar e saber os valores dessas vendas. Então, no meu caso aqui, eu vou querer saber, por exemplo, o valor da minha venda que está acima de 10.000, beleza? Por isso que eu estou fazendo essa soma. Daí, eu vou fazer a nossa nova função apresentada, que é a função filter, certo? E ela é como se funcionasse como if e else dentro da área de programação, você que entende. O filter é como se fosse um if else, porque ele vai retornar true de acordo com alguma condição, tá? É uma função que ela é dentro de uma função, é uma função dentro de uma condição, certo? É como se fosse uma função lambda ou anônima que existe dentro de Java, tá? Isso é mais da área da programação. Quem está vendo esse vídeo acho que vai entender um pouco. Tá. Então, ela é uma função que vai fazer uma condição para mim. Qual é a condição? Eu quero saber quais foram as vendas acima de R$ 10.000. Aí ela tem que especificar, tá vendo aqui em cima, né? Aparece um pop-up aqui, ó, quando você passa o mouse em cima, aí aparece aqui, ó, retorna uma tabela que foi filtrada. Aí eu tenho que especificar a tabela e a expressão
né? Vírgula, expressão que eu quero considerar que seria a expressão acima de 10 mil reais. Então eu quero a tabela vendas, aí eu quero especificar a nossa coluna de valor, eu quero saber qual valor estará. Beleza, dou OK, foi salvo. Aí o que acontece? Eu vou chamar aqui uma tabela, né, o visual de tabela, e eu vou colocar aqui na tabela a nossa venda ID. Eu vou colocar aqui, por exemplo, cara, o nome dos vendedores que fizeram essas vendas acima de 10 mil reais. Vendedor ID, certo? Aí eu quero especificar quais foram essas vendas acima de 10 mil reais e o valor total delas, né? Tá aqui a nossa medida já criada, vendas acima de 10 mil, tá aqui no canto onde meu mouse está. Aí eu vou e coloco aqui, ó, já veja que filtrou, já tem, ó, vendas aqui de 10.500 reais, 12 mil, 17 mil, 12 mil, 10 mil, 10 mil, ou seja, são vendas acima de 10 mil reais. Eu coloquei vendas acima de 10 mil reais, tá? Se eu quisesse colocar vendas acima, eu vou colocar, não vou alterar o nome, mas se eu quisesse colocar vendas acima ou iguais a 10 mil reais, é só colocar um igual aqui na frente, tá? Eu dou um OK, beleza, agora aparecem mais vendas, agora vendas que são exatamente iguais a 10 mil reais, tá? Conseguem ver? Conseguiram entender? Agora eu tenho aqui, ó. Deixa eu tirar a coluna de vendedor ID e vou colocar aqui nome vendedor aqui do lado. Agora eu tenho os nomes dos vendedores que fizeram as vendas acima de 10 mil reais, ó. A Fernanda fez uma venda de 10.500, a Beatriz fez uma venda de 12 mil, o Carlos fez uma venda de 17 mil, tá? Isso. Não sei se vocês conseguiram. Desculpa. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas até agora a gente está falando sobre funções calculate, certo? E na próxima aula eu vou focar um pouco mais nas nossas funções de filters. Espero que você tenha entendido essa aula, certo? Espero que vocês tenham. Deixa eu alterar minha câmera, botar uma câmera maior. Espero que vocês tenham entendido o contexto das funções e por que elas devem ser criadas. Porque assim, a gente tem que fazer funções que fazem cálculos específicos que os visuais não trazem para a gente, tá? Existem vários cálculos que a gente precisa fazer dentro de um relatório para fazer um indicador, por exemplo, de porcentagem, quantidade total, aplicar um filtro para saber, pô, quantas vendas estão acima de 10 mil. E isso você não consegue fazer de forma normal em Power BI sem utilizar funções DAX, tá? Obrigado pela aula. Meu nome é Samuel Andrade dos Carneiro. De novo, isso aqui é um curso de Power BI exercido, que foi planejado pelo curso de Ciência da Computação, pela disciplina de Prática Extensionista 3, tá? Então aqui vai meu muito obrigado se você tem assistido essa aula. Espero que você tenha entendido. E é isso. Valeu!